E aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar. Caso você não tenha visto o primeiro, inclusive, que acabou que é um vídeo que, não sei por que, foi pouco entregue, tá com pouca audiência mesmo, do que costumam ser os vídeos. De repente você não viu e tal, ou não quis ver, não tem problema. Mas se você não viu, postei hoje de manhã um vídeo analisando a bola aérea do Santos, especialmente com as trocas que aconteceram na forma de marcar, desde o ano passado, inclusive. Peguei jogos do ano passado também para mostrar aqui, tá? Mas, enfim, esse foi o da manhã. E o de agora é para falar sobre o Gustavinho, porque nessa tarde dessa terça-feira, o Santos soltou um comunicado com atualizações, né, do DM, e o Gustavinho já está liberado para treinar. Treinou, inclusive, hoje com o restante do elenco, já que o treino aconteceu de manhã, né? Hoje foi de manhã às 9, apresentação às 9, treino às 10, amanhã a mesma coisa. Aí o Santos viaja para Curitiba de tarde e enfrenta o Atlético Paranaense pela terceira, né, rodada do Brasileirão, na quinta-feira, às 7 horas da noite. Então, o Gustavinho deve fazer parte dessa viagem. E eu quero falar sobre essa volta dele, no que pode agregar ao elenco, mas que não adianta esperar uma solução imediata, perdão. Vou tentar explicar, né? Antes disso, só deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, sempre importante, ajuda bastante a gente. E lembrando, é de graça. Se você quiser também, torne-se membro do canal, você apoia ainda mais e garante acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, tá bom? Beleza. Bom, Gustavinho, como vocês sabem, ou se não sabem, estão sabendo agora, Gustavinho é um volante que estourou a idade da base, né? Inclusive ele disputou a Copinha, foi a última competição dele de base, subiu de fato ao profissional. Ele já tem 20 anos, né? Completa 21 já em abril, ele é 2005. E já até estreou no profissional, né? Na primeira rodada do Campeonato Paulista, se você lembra, ele estava no banco e entrou contra o Novo Horizontino, chegou até a tomar um cartão amarelo. Ele substitui naquele jogo, eu acho que é o Schmidt, né? Deixa eu ver aqui. Ou é o Arão? Deixa eu olhar aqui. É o João Schmidt, ele substitui o João Schmidt. E até fazer um jogo interessante. Acho que ele fez um jogo interessante, tomou um cartão que até foi exagerado um pouquinho, mas tudo bem. E, de novo, para aqueles que não conhecem, ele é volante, tá? O Gustavinho, na base, alternou muito entre primeiro e segundo volante, mas ele é mais um marcador. O Gustavinho, ele sempre, inclusive uma das críticas minhas a ele aqui, especialmente ao longo da reta final ali de sub-20, é que ele é um jogador que é muito bom brigando, disputando essa bola. E é alguma coisa que ele vai acrescentar muito. Ele é um brigador muito interessante. Ele está sempre ali cobrindo uma área grande de espaço. Até deixo na edição o tanto que ele. O mapa de calor dele, né, no Brasileiro Sub-20, por exemplo, do ano passado, jogando preferencialmente pelo lado esquerdo, mas é uma grande área que ele cobre, né? Teve uma média aí de quase 11 bolas recuperadas por jogo. É um jogador que está sempre ali disputando, sempre indo para a briga e tudo mais. Mas ele tem uma certa dificuldade passando a bola. Ele não é um grande passador. Isso me preocupa, especialmente a nível profissional, né? E aí, o que a gente pode entender disso, né? Ele vai adicionar, né, o que a gente está precisando, né? Um pouquinho mais de gás, um pouquinho de pulmão ali no meio de campo. Não é comparando jogadores, é só mais ou menos a característica. Por exemplo, o Santos buscando o José Aldo. José Aldo é um cara até que faz também essa função, né, de cobrir uma grande área de campo, corre pra caramba, disputa bastante bola. O José Aldo é um jogador mais pronto, obviamente, e até com mais qualidade com a bola no pé. Mas, enfim, Gustavinho adiciona isso. Essa alternativa que aí você pode até pensar. Para um jogo de quinta-feira, por exemplo, se você pensa em jogar com Schmidt, Gustavinho e Bom Tempo no meio, e mais um meio armador, seja o Miguelito, seja o Barreal, seja o Rolês, eu não sei. Pensando no losango, fazendo o Gustavinho jogar de um lado, o Bom Tempo do outro, o Schmidt mais preso. Eu acho que é uma alternativa, por exemplo, bem interessante já. Ou na formação que o Vojvoda atua algumas vezes com 4-2-3-1, também você pode ter ele como volante, seja primeiro ou segundo. Aquela formação com os dois meias abertos, você também pode ter ele. Lembrando que o Gabriel Menino também volta a ficar à disposição. Então, você ganha alternativas ali. E o Gustavinho te oferece isso. O que ele não oferece é, como eu falei, ele não é um grande passador. Se você pensa, por exemplo, em colocar ele numa saída de bola, ele não é um jogador que vai te dar tantas opções na construção. Ele não é esse cara que vai baixar para receber a bola e iniciar a primeira construção. Ele não é um cara que vai te dar grandes alternativas de passe. E isso me preocupa, como eu falei, especialmente a nível profissional. Então,
Por que eu tô falando tudo isso? Né? Para não pensarem que é solução. Eu acho que é um bom acréscimo ali, você já tinha ele no elenco, o Vojvoda, as informações que a gente já escutou é que o Vojvoda gosta dele, né? Inclusive numa entrevista no passado, né, no final do ano, ele cita o Gustavinho até. E como eu falei, até já entrou esse ano em campo aí pelo Paulista, mas então acho que é um acréscimo ali de uma peça a mais. Mas o Santos, e quando eu digo Santos, estou me referindo especialmente ao presidente, ao diretor de futebol, as pessoas que mandam lá no clube, não podem entender que isso vai ser solução e que é uma justificativa para não ir atrás de outro volante. E eu já vou explicar o porquê. Antes disso, fica com o recadinho do Luan, 40 segundos falando aqui sobre a Blitz Garimpo. Salve, salve, rapaziada do canal Jogo Falado. Obrigado, Edu, pelo espaço. Eu sou o Luan, eu administro a página Blitz Garimpo. Eu resgato peças esportivas, peças de todos os times, como vocês podem ver, e peças do Santos. Tem peça de 2002, 2022, tem dos anos 2000, tem mais anos 2000, tem anos 90, tem peça na etiqueta que está sendo sorteada na live do trio, e tem camisa do Neymar. Eu sempre estou resgatando tudo quanto é peça. Segue a gente lá no Instagram, @BlitzGarimpo. Sempre lembrando que aquela camisa do Santos listrada é um espetáculo, né? A última, todas são maravilhosas, mas a última ali é fera demais, é muito bonita. De 98, né? Ai, ai, queria muito essa pra mim, não tenho. Mas tudo bem, eu tenho a branca, né, desse ano. A de 98 não. Bom, voltando, por que não pode ser justificativa, né? Como eu dizia, você tem esse acréscimo de qualidade, esse acréscimo de uma peça, de repente, em algum momento, ele se mostra ali essa boa alternativa, né? Ele consiga um espaço a mais e tal. Mas aí a gente vai lembrar, a temporada é muito longa, a gente não tem alternativas, eu não consigo contar, quando a gente fala dos volantes do Santos, eu não consigo contar com o Rincon. Ah, tem lá o Rincon. Eu já não consigo pensar. O Rincon, tanto que na partida que tinha o Rincon à disposição, só o Rincon, ele não entrou como volante. Na partida contra o Novo Horizontino, que tinha os dois, o Gustavinho entrou na frente dele. Então, o Santos precisa de peças no plural, não é só um volante. Tá voltando um de lesão? Precisa trazer mais um. Eu achava até que precisava trazer dois volantes, com mais saúde, né? Mas que não só saúde, né? Tem capacidade mínima ali de jogar com a bola no pé, de conduzir. É sempre bom lembrar isso também. O pessoal às vezes confunde. Ah, não é só porque o cara corre. Então, não, tem que ser um cara que consiga unir essas características, ser um pouquinho mais físico também, ter o mínimo trato com a bola no pé. Né? Então, precisa sim trazer essa peça, independente da volta do Gustavinho ou não. E eu até, como eu falei, buscaria duas, mas pelo menos uma para você encorpar um pouquinho esse elenco, que já é curto. Temporada ainda tem. Estamos na reta final do Paulista. A gente pode se classificar, né? Eu já falei que eu detesto esse negócio de melhor não classificar para não passar mais vergonha. Não, de jeito nenhum. A gente tem que classificar e tem que buscar classificação. Pô. Se a gente tem uma mínima mesmo chance de título esse ano, é mais do Paulista, né? Pode até citar a Copa Sul-Americana e tal, mas ela depende muito de contexto, de grupo, ainda vão ser sorteados e tal. Mas se tem uma chance mínima é no Paulista. Mas, enfim, então acho que a gente tem que brigar por classificação. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Brasileirão, uma temporada bem longa. Então precisa sim buscar mais uma peça, não pode só se apoiar nesse retorno. E para finalizar, falo rapidinho, já falei outras vezes, mas o Gustavinho ele está no Santos já desde o Sub-13, né? Ele teve passagens pela Independente de Limeira, cidade natal dele. Depois ele passou pelo Corinthians rapidamente e chega ao Santos no Sub-13, onde fez a base inteira ali. Sempre como um jogador muito utilizado, né? Ele sempre foi capitão. Sempre não, mas a grande parte da passagem dele na base ele foi capitão. O próprio Orlando Ribeiro, por exemplo, que foi um técnico que o Gustavinho foi titular por um bom tempo. A maioria dos técnicos ele foi titular, para ser bem justo, né? Especialmente depois que, pelo menos eu comecei a ver ali ele meio do sub-17 para depois. Ele atuou como lateral direito várias vezes para suprir uma carência que o Santos tinha, né? Porque por dentro tinha dois bons volantes normalmente. O Balão fazia boa temporada na época, o Ian. Em alguns momentos teve o Ivonei sendo o segundo, enfim. Então o Gustavinho cumpria muito bem esse papel. É um jogador que o técnico gosta porque é um bom operário também. Né? Então ele passou a base inteira, quase inteira aí pelo Santos, né? Chegou no Sub-13, está aí desde então. Tem um contrato até, inclusive, final de 2028, um contrato longo relativamente, o do Gustavinho. Tá bom? Ele entrou até naquele jogo, que número foi? 50 e pouco, né? Ou não? Deixa eu ver, peraí.
48, então o número 48. Não sei se ele vai continuar com esse número, mas enfim, nosso camisa 48 aí aparentemente está de volta. E até não relacionado com o Gustavinho, só para falar das atualizações também que o Santos passou hoje, antes de encerrar o vídeo, o João Basso sofreu uma lesão na panturrilha direita também, assim como a Adonis Frias, né? Também foi panturrilha direita. Está em tratamento, deve ser desfalque aí nos próximos jogos. E o Zé Rafael segue tratando a tendinite patelar no joelho, muito provavelmente fora do jogo contra o Atlético Paranaense na quinta. Talvez domingo volte contra o Velo Clube, mas também não é certeza de nada. Só para atualizar vocês disso também. Fechou? Então é isso. O que você acha da volta aí do Gustavinho? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu!